Beleza? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Investidor Sincero. Eu sou o Cláudio e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um pouquinho sobre canetas emagrecedoras. Só que antes de qualquer coisa eu gostaria que você pausasse o vídeo e me deixasse nos comentários, tá? Você usaria ou você já usa uma caneta emagrecedora? Por quê, tá? Ou sim ou não, mas me conta por quê. Isso dito, vamos conversar um pouquinho. A patente do Ozempic caiu, tá? O Ozempic foi o primeiro que popularizou essas canetas emagrecedoras. Hoje em dia tem o Mounjaro, que é melhor que o Ozempic, tá? Tirzepatida, semaglutida, tem aquele monte de coisa. Não vou ser muito técnico, não sou médico, não sou da área, mas queria conversar um pouquinho com vocês do ponto de vista econômico, tudo bem? Quando uma patente de um produto cai, pode-se fazer genéricos desse produto, que tendem a ser tão bons quanto, tudo bem? Tendem a ser. Pode ser que sim, pode ser que não, tudo bem? E caiu. Mas e quando cai a patente do Mounjaro, né? A patente do Mounjaro vai cair lá em 2036, tá bom? Tem muito tempo, aí tem mais uns 10 anos. Vai ser em janeiro de 36, se não me engano. Então, a do Ozempic caiu, vai começar a ter várias coisas, tá? Porém, é interessante vou dizer que ao longo desses 10 anos vão existir novos produtos, né? Essas canetas, elas são um pozinho que é adicionado um líquido e esse líquido faz com que o pó entre no corpo e tal, né? E já pensou se houvessem cápsulas? Tem um monte de empresa já preparando cápsula. Caiu patente na Índia, tem um monte de empresa na Índia fazendo. Então, de fato, quanto mais gente está fazendo um produto, a tendência é que o produto melhore e que o preço caia. Porém, quando se trata do setor farmacêutico, que eles investem milhões e milhões e milhões, ocorre um efeito que é aquele efeito só eu faço, só eu posso, então eu vou cobrar quanto eu quiser. A criadora do Mounjaro, esqueci o nome da empresa, tem um nome engraçado até, ela registrou assim um lucro insano, assim, lucro de empresa de tecnologia, sabe, pela primeira vez na história. Então é necessário entender que essas empresas ainda vão lucrar muito com isso pela exclusividade. E eu separei algumas notícias para a gente discutir aqui, tá? Ó, canetas emagrecedoras mudam dietas e impactam restaurantes. O que está acontecendo, tá, gente? Os pratos nos restaurantes estão ficando menores, porque as pessoas não estão conseguindo comer. Eu vejo muito relato de gente que está usando isso e está literalmente tendo nojo de comida. Por esse motivo, os restaurantes estão tendo que mudar, tá bom? É horrível para o setor de restaurante, é horrível para o setor de bebida, é horrível para um setor que é aquele setor de... Não é fast food, é aquele setor de rodízio. Esses setores eles estão sofrendo muito, porque está tendo cada vez menos gente usando, cada vez mais gente usando caneta. Eu aposto que se você puxar na memória, você conhece pelo menos umas 5 pessoas que já usaram ou estão usando, tá? E aqui no Brasil, né, ainda mais que o pessoal é muito preocupado com a boa forma e tal, há o lado negativo, se você for parar para pensar, que é o lado da estética, né? São pessoas que não são obesas, são pessoas que são só um pouco acima do peso e estão procurando um jeito mais fácil de emagrecer. Tá errado, tá certo, não sei, não sou médico, faz bem para a saúde, não faz, não sei, não tem estudos a longo prazo em seres humanos, porém, é necessário entender que sim, tem cada vez menos gente usando, cada vez mais gente usando e menos gente bebendo, porque não conseguem mais beber tanto, o que impacta uma Ambev da vida. Menos gente consumindo comidas, então o que impacta uma BRF, uma JBS. Então sim, está impactando muitos restaurantes, mas em larga escala vai acabar impactando muitos outros setores do setor alimentício, tá bom? Isso dito, vamos para a próxima notícia, tá? Separei essa aqui do Globo, que a caneta emagrecedora ela gerava preocupação em ano eleitoral. Por que ela gera preocupação em ano eleitoral? Porque tem um monte de político querendo prometer caneta emagrecedora para se reeleger, para ganhar popularidade, porque acha que está muito legal. E olha que perigo, né? O Estado está querendo prover caneta emagrecedora. Em Florianópolis, aliás, em Santa Catarina já está começando estão começando a propor lei para isso. Eu já acho meio errado o Estado prover essas coisas, tá bom? Acho que o Estado poderia prover academia, o Estado poderia prover outras coisas que geram uma prevenção à obesidade. Porém, é necessário colocar numa conta, né? Como que o Estado gasta mais? Com tratamento de obesidade ou com a prevenção da obesidade? Como seria prevista a obesidade? É com caneta? É com acompanhamento? É com nutricionista? Tem que ver todas essas coisas. Eu acho que me parece só um subterfúgio para político ganhar voto. E aí eu não acho legal. Mas me deixa aí nos comentários o que você acha.
Temos aqui, ó, Grupo Panvel, tá? Tem alta de 35% do lucro com o impulso das canetas emagrecedoras. Ou seja, as farmácias elas estão lucrando cada vez mais, porque tem cada vez mais gente indo em farmácia para comprar essas coisas e essas coisas são bem caras. A empresa teve uma receita líquida de 1,53 bilhão no período, um crescimento de 16% em comparação ao 4 trimestre do ano passado. E assim, acho que ainda tem muito mais gente para usar essas canetas, tá? Não está no topo do uso ainda não. Próxima notícia do Neofeed. A patente do Ozempic chega ao fim e abre uma corrida bilionária por caneta emagrecedora genérica, tá bom? Então, vai ter cada vez mais empresa querendo fazer essas canetinhas para as pessoas emagrecerem. Temos aqui, ó, canetas emagrecedoras podem movimentar 9 bilhões no Brasil em até 2030 e redesenhar o setor de saúde. Sim, vai redesenhar muita coisa, tá? Se for parar para pensar. Porque a alimentação vai mudar, a suplementação vai mudar, os remédios que as pessoas vão usar cada vez mais vai mudar. Então é necessário entender que essas canetas à base de GLP-1, como o Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro, elas sim vieram para ficar e vai ter cada vez mais gente usando, né? Separei uma outra notícia do Valor Econômico, tá? Que a empresa, né, a fabricante do Mounjaro, ela registra uma alta de lucro de 50%. Infelizmente, veio o paywall, né? Mas a fabricante registra um aumento de lucro de 50% no quarto trimestre. Ou seja, o lucro ainda está aumentando, tá? Ó, porque canetas anti-obesidade estão virando aliadas das companhias aéreas. Aí que a coisa começa a ficar interessante, né? Quando todo mundo começa a entender que a economia ela tá mega interligada, né? Tem muita coisa da economia. Você entende que quando você compra uma passagem de companhia aérea, não importa se você pesa 50 quilos ou se você pesa 150, você comprou uma passagem, você vai no avião. Porém, quanto mais pesado o avião, mais combustível ele gasta, né? Então, quanto mais pessoas magras tiver dentro de um avião, elas pagaram o mesmo tanto de passagem, tá bom? Elas compraram um lugar do mesmo jeito. Só que o avião vai relativamente mais leve. Logo, o que acontece? As companhias aéreas gastam menos com combustível e com muitas outras coisas envolvendo isso. E o voo fica literalmente mais fácil de voar, tá? Ah, mas é bem aquele meme que as pessoas já viram, né? Que as companhias cobram pela bagagem, se exceder 1 quilinho, se exceder 500 gramas, mas se você for viajar com 120 quilos ou com 90 quilos, você paga o mesmo tanto de passagem, né? Então, é muito curioso isso. As companhias não têm como controlar isso, né? De fato, né? Tanto que é um meme. Só que quanto mais pessoas magras tiver, para as companhias aéreas, melhor. E de fato, estima-se, tá? Até em carro, né? Tem um vídeo aqui que eu falei, né, de formas de como economizar combustível com a gasolina mega cara. Estima-se que a cada 50 quilos a mais no seu carro, você gasta de 1 a 2% a mais de combustível, tá bom? Então, imaginando que você está num carro com 4 pessoas, as 4 pessoas pesam 120 quilos, você vai gastar um tanto de combustível. Você está num carro com 4 pessoas, as 4 pessoas pesam 70 quilos, você vai gastar aí cerca de 8 a 10% a menos de combustível, né? Então, sim, ela vai impactar muitos setores. Mais uma, efeito Mounjaro nas farmácias, tá? Aumentou as vendas, mas aumentou também os assaltos. Sim, todo mundo sabe que essas coisas são caras e está cada vez mais tendo interesse, então tem muita gente trazendo de maneira ilegal do Paraguai, de outras coisas. Então, cuidado, tá, gente? Cuidado com o que vocês compram. E aqui, ó, os emagrecedores do Paraguai viram renda para estudantes de medicina pagarem faculdade. Como assim? Eles estão trazendo, estão vendendo para o Brasil, estão buscando, trazendo e tal, e estão com isso pagando a faculdade. Mas, de novo, cuidado. Fale com o médico, veja se você realmente precisa. Eu não sou médico, sou mais do lado da economia e das finanças. Acho muito interessante esses movimentos. Acho muito interessante o quanto isso mexe com a autoestima das pessoas, né? O peso, a forma física. Ainda mais aqui no Brasil, né? Porque a gente estava vivendo uma febre de academia e crossfit e esportes. E agora tá a febre de corrida. E agora, né, essa febre de emagrecimento e estética. Então, essas empresas vão cada vez mais se especializar nisso, né, de longevidade, de boa forma, de estética. Então, é interessante ver o movimento. Mas, de novo, curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal e eu vejo vocês amanhã. E não esquece de me contar nos comentários se vocês estão usando isso ou não.